programa Reflexões com Nadiva Schneider. Aproveitando que estamos no final de outubro, então vamos falar um pouquinho sobre Halloween. A minha reflexão de hoje é não só sobre o Halloween, mas sobre a nossa cultura. Nós não temos aqui, lamentavelmente, a tradição de falar sobre Saci Pererê, a cuca, o curupira, o boto cor-de-rosa. Nada contra o Halloween. É uma festa que ficou conhecida, embora deturpada, porque o verdadeiro Halloween não é o que vem sendo comemorado nem nos Estados Unidos e muito menos aqui, mas acabamos adotando isso de alguma maneira. A minha reflexão é no sentido de nos perguntarmos sobre a nossa tradição. O dia do folclore, embora folclore seja uma palavra que foi adaptada do inglês, né? Folclore para todos, for all, né? E acaba ficando folclore. O Brasil é um território muito grande, então existem algumas figuras que são do Nordeste, outras são do Sul, outras são do Centro-Oeste, outras do Sudeste, mas todas elas são brasileiras. E nós não temos essa repercussão mais, não temos mais essa informação para as crianças, principalmente, daquilo que é brasileiro. Então, as crianças, quando chega final de outubro, vão para as escolas com a roupa do Halloween, fantasiadas de vampiro, de bruxa, de outras fantasias que são utilizadas nessa comemoração, e muitas não sabem nem por que estão fazendo aquela festinha. Só sabem que é Halloween. Então, por que não ter as duas? Por que não termos o dia do folclore, que é 16 de agosto, e as crianças entrarem em contato de novo com o Saci Pererê, o curupira, a cuca, o boto cor-de-rosa, fazerem um trabalhinho sobre isso. E no Halloween, comemorar o Halloween. Além do que, 31 de outubro é o dia do Saci. E isso não é lembrado. Então, nós somos brasileiros, nascemos no Brasil, por mais descendentes de europeu que sejamos, a maioria de nós é, e eu me incluo nessa ancestralidade. Eu tenho sangue europeu dos dois lados, alemão e italiano por parte de pai, português e espanhol por parte de mãe, mas eu sou a terceira geração nascida aqui. Então, meus pais nasceram no Brasil, meus avós nasceram no Brasil, e eu cresci no Brasil, falando português. Quando eu estava na escola, tinha o folclore, tinha tudo isso, tinha sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha toda essa informação que hoje as crianças não têm. Então, nada contra você ter informações de outras culturas, mas ter a sua também, né? A sua cultura, que é aqui, a brasileira. Há uns anos atrás teve um filme chamado Cidade Invisível e colocaram o boto cor-de-rosa, que é um peixe do Rio Amazonas, colocaram ele encalhado na praia de Copacabana, que é Rio de Janeiro e é mar. Então, mesmo essa tentativa de resgatar alguma figura nossa, ela foi feita de maneira errônea. Então, quando eu faço essa reflexão, quando eu faço essa pergunta, é nesse sentido. A partir do momento que você vai passar uma mensagem,
uma informação, é importante que essa informação seja passada de maneira correta. Então, colocar o boto, que é considerado o golfinho de água doce, no Rio de Janeiro, não é uma informação correta. Da mesma forma, os ditados populares, que vêm sendo passados há várias gerações, eles são passados de maneira errada, porque se entendeu errado, se passou errado. Então, quando você ouve o correto, é importante você passar adiante o correto. Então, por exemplo, batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Não, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Então, quando você passa a informação, é importante passá-la do jeito correto, do jeito inteligível, para que erros anteriores não continuem acontecendo. Perpetuar um erro não transforma em acerto. Então, quando eu aprendo o certo, a minha responsabilidade é passar o certo. Por que as coisas são corrigidas? Por que as coisas são modificadas? Por que as informações tem adendo, por exemplo, quando o livro é publicado faltando uma parte, depois vem um adendo. Por que já teve recall de carro? Porque a peça saiu errada, é recolhida e passa certo. Porque é possível consertar, é possível corrigir. Então, eu pergunto a quem é diretor de escola, as mães que têm filhos nessa idade de 4, 5, 6 anos, e as adultos também, que vão nas festas de Halloween. Não que o adulto precise ir numa festa do Saci. A curtição do Halloween é interessante, tem muitos... Desculpa, eu estou um pouco gripada. E eu estou entupida, então de vez em quando a tosse vem. Então tem muitos lugares que o pessoal vai. Chapéu de bruxa, uma roupa preta, aquele dentinho postiço de Drácula e tudo mais. A festa em si é interessante, divertida. Mas para as nossas crianças, por que não revermos isso? Passar para elas que tem o Saci, que tem a Cuca. Por que não resgatar Monteiro Lobato, Relações de Narizinho, as histórias da Dona Benta? Esses personagens que, na minha infância, eles estavam presentes. Em algum momento, tiraram ele das escolas, com algumas alegações verdadeiras ou não, mas se não foi um dos maiores, se não foi o maior, foi um dos maiores e melhores autores infantis que nós tivemos. Então, temos o Maurício de Souza, que é o nosso Disney, né? As historinhas da Mônica, depois ele atualizou, escreveu historinhas da Mônica adolescente, mas era divertido ver a Mônica criança, que é a filha dele, com aquele coelhinho, batendo na molecada, jogando coelhinho na molecada, a Magali, amiga dela, que comia muito, o Cebolinha falando errado. Então, não é folclore, mas é uma historinha nossa, como eu também cresci lendo Walt Disney. Tia Patinhas, Pato Donald, Pateta, Pluto. Então, sabe, o nosso universo, as histórias infantis, elas são muito ricas, todas elas, na verdade, são voltadas para um público adulto. E sabemos que elas vieram dos Irmãos Grimm, de outro lugar, que foi adaptado, Branca de Neve e os Sete Anões, por aí vai. Mas quando eu escolhi o Halloween, eu quero focar realmente nesse contraste, nessa diferença entre priorizar o Halloween, se falar do Halloween e não se falar nada, em momento algum, da nossa história, da nossa cultura, dos nossos índios, das nossas figuras
lendárias, né, dos nossos mitos, que eles também existem. Então, a minha reflexão aqui é perguntar a todos vocês onde estão todas essas figuras, por que elas não são comentadas, por que elas não são passadas adiante, por que elas pararam de ser comentadas. Então, ter um equilíbrio entre o que vem de outro lugar, mas eu manter a minha tradição, eu olhar para a minha tradição, na minha modesta opinião, é algo saudável. Porque mesmo tendo essa mistura toda que tem no Brasil, de várias etnias, de vários povos, de várias tradições, existe a nossa que veio aqui de quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram, que eram os índios. Então você tem o boitatá, você tem o bumba meu boi, que é no Nordeste, você tem a capoeira, que é uma coisa nossa. Então temos várias vertentes que podem ser exploradas, podem ser mais aprofundadas e passadas adiante, junto com o que veio lá dos Estados Unidos, que na verdade o Halloween não é aquilo, né? Só para esclarecer um pouquinho, o Halloween é uma festa celta que equivale ao Dia dos Mortos do México. E é um dia que eles acreditavam que os antepassados atravessavam uma ponte e vinham conversar com os descendentes aqui. Isso é muito bem retratado no seriado Outlander, na Escócia, que se passa na Escócia. Então aquilo veio dos celtas, foi para a Escócia, os escoceses levaram para os Estados Unidos na época das colônias, né? Da colonização americana. E aí, ao longo do tempo, ela foi mudando e chegou ao Halloween, que é hoje. E ela é uma festa também que se reporta ao Thanksgiving, que está ligado a uma situação que aconteceu lá, de colheita. Que tem o peru tradicional, que eles assam um peru grande, por isso que tem a Black Friday. Então, assim, é uma tradição que não é nossa. Então, aqui, trazer a Black Friday, legal, é uma promoção, o comércio ganha, as pessoas compram alguma coisa que precisam, mas por que não em português? Então, sexta-feira da pechincha. Porque nós não temos o peru, tem só a promoção da geladeira, do fogão, de uma roupa, de uma loja de sapato, mas com esse nome de Black Friday. Então a pergunta é, por que não continuamos cultivando tradições que existem aqui? Se você for no interior, se você for num outro estado, talvez aquilo tenha sido mantido. Eu moro em São Paulo, mas aqui em São Paulo o que tem é o Halloween. No interior talvez tenha uma festinha, numa escola ou outra talvez tenha. Por isso que se chama reflexões. Até que ponto, quando eu me afasto daquilo que é da minha origem, da minha tradição, do meu país, quanto isso me distancia até de onde eu estou, de onde eu nasci, de onde eu vivo. Por mais ancestralidade europeia que eu tenha, eu sou brasileira, terceira geração, então eu sou brasileira. E brasileiro mesmo é quem nasceu descendente de índio dos dois lados. Dificilmente você vai encontrar alguém morando em São Paulo com essa pele, dessa cor, né? Descendente de índio.
A miscigenação é muito grande, por isso nós somos um país muito rico. Então nós temos condições de abarcar tudo isso e comemorar tudo isso, né? Então você tem agora em outubro a Oktoberfest em vários lugares, que é uma festa alemã. Então você tem em Santa Catarina, Blumenau e Joinville, todos os anos tem a Oktober, porque lá tem muitos alemães que trouxeram a Oktober e lá comemoram. Aqui em São Paulo também tem a comemoração da Oktober. Temos o Carnaval, tem o Carnaval de Veneza. A origem do Carnaval é aqui ou é Veneza? O baile de máscaras é Veneza, as máscaras vieram para cá. Então houve uma adaptação. Então nesse aspecto você conseguir trazer o que tem de uma linha tradicional com outra linha tradicional e transformar aquilo numa terceira linha é muito rico. E nós conseguimos fazer isso aqui no Brasil com uma facilidade muito grande. Então o meu convite é que haja essa reflexão nesse sentido de o ano que vem, quando chegar dia 16 de agosto, possamos comentar sobre o Saci, que as escolas façam a referência ao Saci, a cuca, que as crianças façam alguma atividade nesse sentido, que elas coloquem pelo menos aquele chapeuzinho do Saci, né? Porque a perna, uma perna, por que ele só tinha uma perna? Da onde é essa origem? De onde veio o Saci? Acho que isso vale a pena você dar uma passada, dar uma olhada com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de carinho, porque aqui é onde nós estamos. Então, é aqui que nós crescemos, moramos, é aqui onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, onde nós transitamos todos os dias. Então, esse Brasil imenso, com tantos idiomas, entre aspas, diferentes, porque tem as palavras que numa região se fala de um jeito, numa região se fala de outro. Isso é muito rico também. Não chega a ser um dialeto, mas existem algumas palavras. Por exemplo, no Nordeste é muriçoca, em São Paulo é mosquito, pernilongo, mas é o mesmo bichinho. Aí tem o mineirês, que o pessoal tira sarro, tem o baianês, e que todo mundo entende, porque sempre tem alguém ensinando a falar o mineirês. Cada sotaque tem a sua peculiaridade, cada expressão tem a sua peculiaridade, tem o seu toque, tem a sua graça. Graça no sentido de beleza mesmo. Tem a sua melodia, tem o seu charme. Então, onde está o charme da nossa história? Onde está o nosso charme? Porque existem fantasias lindas de Halloween. O pessoal capricha, né? Põe uma maquiagem super produzida, põe lá uma meia arrastão, põe a bota, põe a capa, põe aquele chapéu pontudo, põe aquela luva que ficam os dedos aparecendo, aquela luva que vai até metade do braço. Fantasias muito bonitas. Por que não fazer o mesmo tipo de fantasia? Com o mesmo capricho, com o mesmo carinho, mesma atenção para aquilo que é nosso, que é do Brasil, que é do Rio de Janeiro, que é de Minas, que é de Manaus, que é de Natal, que é do Mato Grosso, que é do Amapá. Cada um tem a sua, por que não juntar todas e trazer isso de novo para o nosso saber? Existem tantos saberes de tantos assuntos, esse é mais um.
Eu sou muito curiosa para saber a origem disso ou daquilo, dessa ou daquela expressão. Nem todo mundo é curioso como eu, mas eu gosto de saber de onde veio tal palavra, porque ela é usada dessa maneira, porque ela é escrita dessa maneira. Algumas eu acho meio estranho, mas já são grafadas assim faz tempo. Por exemplo, guarda-chuva. O sentido é me guardar da chuva. Mas ele não está guardando a chuva, ele está me protegendo. Mas o nome é guarda-chuva. Entendo o sentido. Guardanapo. Não, é limpa a boca. Ele não está guardando nada. Ele está guardando a comida, o restinho da comida ali. Mas enfim, é uma outra história. Desculpa de novo. Então é isso, pessoal. O meu objetivo, a minha reflexão dessa semana é sobre essa diferença mesmo de manter uma tradição, uma festa que não é nossa, é de uns anos para cá, que isso tem aumentado, a Canaã aumenta mais. Começou nas escolas para criança de inglês, né, até aquele dia, e aí foi crescendo e chegou na proporção que chegou hoje. Tá tudo certo, não tem certo ou errado. É mais um conhecimento, é mais uma informação. E o que fazemos com essa informação? E as informações sobre Brasil, onde elas estão, onde podemos buscar, onde podemos conversar, onde podemos compartilhar. Essa reflexão da semana. Eu peço desculpa de novo pela gripe, a voz está meio ruim mesmo, eu estou entupida, mas eu espero ter trazido algo de útil. O que não for útil, joga fora, o que valer a pena, aproveite. Peço que vocês deem o joinha, compartilhem, comentem. Quanto mais joinha, mais o YouTube entende que o canal é interessante. Podem sugerir temas que dentro das minhas possibilidades eu trarei o tema. Lembrando que consultas comigo são no 11 94944 1425. Vamos ver a mensagem do tarô para esta semana. Lembrando também que é uma mensagem geral, ela vai fazer sentido para algumas pessoas e para outras não. Aqui mostra assim, tudo aquilo que você tem que olhar, tudo aquilo que você tem que saber, tudo aquilo que você tem que descobrir, está a um passo de você saber, olhar e descobrir. Não se feche para aquilo que está diante dos seus olhos. Olhe para onde você tem que olhar. Porque às vezes está aqui, mas eu estou olhando para cá. Aquela velha história que fala, o óbvio ninguém quer ver. Então, às vezes, você fala, nossa, mas estava na minha cara o tempo todo e eu não vi. Porque eu, por medo, por insegurança, por indiferença, por cansaço, por qualquer motivo, eu não quis olhar para aquilo. Por outro lado, tudo aquilo que está dentro de você é um lugar onde você vai encontrar todas as suas respostas. Então, na dúvida, relaxa um pouquinho, fecha os olhos, deita na sua cama, 5 minutos, 10 minutos, faz uma respiração pausada, inspira em 4, segura em 4, solta em 4, deixa o pulmão vazio em 4. Faz isso um tempinho, você entra num outro estado mental. Confie mais na sua intuição. Nós precisamos da razão e da intuição. Permita que a intuição se manifeste. Siga a sua intuição.
também. Ela é a cereja do bolo e ela é a sábia dentro de nós. Se eu faço as minhas escolhas única e exclusivamente pela razão, eu perco muito da magia que está à minha volta. Então, muitas vezes eu perco uma oportunidade, eu perco um aprendizado, eu perco cair a ficha, porque eu queria saber o porquê do porquê do porquê de maneira racional. Eu quero a resposta da resposta da resposta. E nem sempre a resposta da resposta da resposta é a melhor saída ou ela está acessível naquele momento em que eu a estou procurando. A nossa educação ela é bem mais voltada para a razão do que para a intuição. Nós podemos equilibrar razão e intuição se nos permitirmos fazer isso. A mensagem da semana é essa: abra-se para você mesmo. Abra-se para o seu mundo interior. Abra-se para a sua intuição, para a sua sensação, para o seu sentir, para o seu perceber, para o seu captar. A criança é muito intuitiva. Então lembra de quando você era criança. A criança sente, a criança percebe, a criança vai num ritmo diferente do adulto. Então, já que falamos de Halloween, que a sua criança te acompanhe, sua criança interna te acompanhe essa semana e te guie da melhor forma possível nas suas decisões, nos seus caminhos, nas suas respostas. Eu agradeço a atenção de todos, que vocês tenham uma ótima semana, com muita saúde, com muita alegria, com muita comemoração, com muita gente alegre, feliz, brincalhona perto de vocês. Agradeço de novo a atenção, deixe seu joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Compartilhe, curta, comente, sugira e até a próxima semana. Um beijo. Tchau. Até a próxima semana.